Oi, gente! Vamos lá para a nossa terceira e última aula desse primeiro bloco. Bom, não existe só o capitalismo como sistema financeiro, tá? Na atualidade. Nós temos um outro sistema que já foi mais importante, já teve muito mais atuação, mas que ainda persiste em alguns poucos lugares do mundo, que é o socialismo. Eu preciso falar sobre o socialismo porque o socialismo é exatamente a oposição ao capitalismo. Tá, gente? Vamos entender como é que isso funciona. Esse socialismo ainda existe no planeta, em alguns lugares específicos, mas na hora que a gente for regionalizar o mundo, a gente vai precisar entender o que foi esse sistema capitalista, socialista, tá? Então vamos lá, gente. O socialismo, ele é um sistema econômico que faz oposição e crítica ao capitalismo. Para eu poder fazer uma crítica a alguma coisa, eu preciso conhecer essa coisa. Eu não posso simplesmente sair aí criticando sem conhecer, certo? Então existiram dois pensadores chamados Karl Marx e Friedrich Engels, né? Marx e Engels, que estudaram o socialismo a fundo, tá? Estudaram o capitalismo a fundo, tá? Entenderam como que o capitalismo funciona, tá? E a partir disso, eles elaboraram uma série de críticas a esse sistema capitalista, tá? Eles pensaram e descobriram que o capitalismo, ele tem muitas falhas, isso na visão deles, tá, gente? Eu tô usando as palavras deles, cada um pensa como achar melhor, tá bom? O que esses senhores, então, fizeram? Eles escreveram livros para criticar o capitalismo e propor uma alternativa, tá, ao capitalismo, que na visão deles seria muito mais justa. Então, os dois livros principais, né, O Capital, escrito pelo Marx, e o Manifesto Comunista, e os dois escreveram juntos, Marx e Engels. Qual era a proposta desses dois senhorzinhos de barba que a gente vê por aí na internet? Eles propunham a construção de uma sociedade onde não existissem classes sociais, uma sociedade igualitária. Só que para isso acontecer, o capitalismo precisava dar tchau. O capitalismo não está associado à igualdade, pelo contrário, o capitalismo está baseado em desigualdades. Para o Marx e para o Engels, havia a necessidade de se construir uma sociedade igualitária e mais justa. Como isso seria feito? A partir, gente, de duas coisas. Primeiro, o fim da propriedade privada, tá, dos meios de produção. Não haveria mais nenhuma propriedade privada, aliás, não só dos meios de produção, não haveria mais nenhum tipo de propriedade privada. E, ao mesmo tempo, os meios de produção seriam coletivizados. O que é de um é de todos, tá? Bom, aí vocês estão pensando, caramba, como é que isso vai acontecer, né? Como é que vai ter produção industrial? Como é que vai ter organização? Como é que vai ter trabalho se a propriedade não vai mais existir? Fácil. Eles propuseram que, num primeiro momento, o Estado fosse o grande mediador, né, dessa transformação. O Estado seria responsável pela distribuição justa dos bens e serviços. E aqui eu estou falando, quando eu falo de distribuição justa, na ótica socialista, não é uma distribuição igual. Porque se eu produzo 10 e dou R$1 para 10 pessoas, de repente, a primeira pessoa, ela vai sobreviver com esse R$1. Mas a quinta pessoa, R$1 é pouco. Por quê? Porque ela tem filhos. Então, a gente está falando de um sistema de equidade. Ou seja, o Estado vai pagar e vai produzir de acordo com a necessidade de cada população. Então, no caso, por exemplo, de os salários. Uma pessoa que mora sozinha, ela tem um X salário. A pessoa que mora com o cônjuge, né, o marido, a esposa, precisa de X mais 2. Mais um, né? X mais 1, é mais uma pessoa. Se esse casal do lado tem um casal com um filho, ele precisa de X mais 2. Se o casal tem 3 filhos e assim por diante, ou seja, os gastos de um casal com 3 filhos não são os mesmos de uma pessoa solteira. Então, os salários seriam pensados de acordo com essas necessidades. Então, seria um salário baseado em equidade e não em igualdade. Tá bom, gente?